Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rivaldo aqui, e hoje estaremos abordando mais um momento da teologia sistemática, onde estamos abordando a pneumatologia, o estudo da pessoa do Espírito Santo. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva caso ainda não for inscrito, ativando o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Fique até o final e eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida. Para você que já faz parte, seja muito bem-vindo mais uma vez e não perca nada, porque hoje a aula será extraordinária. Venha comigo, onde a gente começa falando sobre conservando, né, a plenitude do Espírito Santo, e vamos também entrar na parte dos frutos do Espírito, do Espírito, melhor dizendo, e os dons do Espírito Santo. Até onde é importante, né, neste capítulo, a gente descrever essa jornada do cristão desde a conversão e que vai até a vida eterna, focado na importância de ser cheio do Espírito Santo. Desde o princípio do nosso estudo, nós abordamos de princípio, de início, né, a respeito do Espírito Santo como pessoa, onde nós devemos tratá-lo, falar, né, interagir com o Espírito Santo, como nós interagimos com pessoas, sabendo que ele se entristece, que ele se alegra, que ele tem ciúmes, que ele é de fato, né, essa pessoa comunicável que o tempo inteiro está presente na nossa vida, onde tivemos testemunho por parte dos irmãos de diversas formas, né, da importância dele no agir do crente e tudo mais. Então, essa santificação é um processo contínuo, né, de se tornar aí cada vez mais santificado, que vai começar no princípio da nossa conversão e ela só vai, né, essa santidade, essa santificação só vai se completar na glorificação, né, então, quando o crente vai para o céu. Então, o tempo inteiro nós estamos em busca dessa santidade, dessa santificação, através do Espírito Santo. É ele que nos convence. Lembra das aulas passadas, os irmãos que estão aí mais tempo, nós falamos, né, ele nos convence do pecado, ele é quando a gente medita na palavra do Senhor estando, né, cheio do Espírito Santo, nós estamos lendo um livro na presença de um autor, né. Então a Bíblia Sagrada é o único livro que você vai ler na presença do autor o tempo inteiro, porque a inspiração vem do Espírito Santo, né, ele está presente conosco. Então essa santificação, até lancei no grupo aí escrito, para os irmãos irem fixando, tá. Então a santidade, essa santificação, é o processo contínuo, começa na conversão e vai até o dia da glorificação, no dia que o crente vai para o céu, seja no arrebatamento, os vivos, né, ou os ressuscitados, assim, os mortos em Cristo. Então, como a própria Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, em relação à glorificação, aonde Romanos capítulo 8 verso 30 também, né, e aos que justificou, a estes também glorificou, eh, Billy Graham, ele faz uma citação, eu até na nossa apostila aí, você que estiver acompanhando vai ver, que ele vai enfatizar que estar cheio do Espírito Santo é um plano de Deus para todo cristão. Então não é uma questão que a gente vai olhar apenas para os crentes do altar, né, às vezes para os crentes ministros. Não, é uma ordem, é uma coisa enfatizada a todo cristão. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, né, ou qual há contenda em algumas traduções. Lembra de Efésios capítulo 5 verso 18? Mas enchei-vos do Espírito. A mesma coisa se aplica em Atos no capítulo 1, né, quando o povo está ali, os discípulos, né, preocupados em qual será o tempo da volta, qual será o tempo do cumprimento da promessa, e o que que o próprio Senhor Jesus fala? Se preocupar em ser cheios, revestivos da virtude do Espírito. Então é sempre essa enfatização, né, esse significado de ser cheio do Espírito Santo é para que ele, né, esteja de fato no controle, no domínio sobre as nossas vidas. Lembrando, né, um asterisco, uma observação aqui, esse domínio, esse controle do Espírito Santo não é nada fora da ética divina que Deus segue, né? Aquele velho papo que às vezes a gente escuta, né? Ah, fui tomado pelo Espírito Santo, nem vi o que está acontecendo e tudo mais. Não é bem assim. O Espírito Santo
ele em nenhum momento, né, ele vai tirar totalmente esse domínio da pessoa, até porque, não é assim, né, que nós temos esse entendimento. Ele é como eu escutei, né, um professor meu uma vez ministrar, o Espírito Santo ele tem classe, né, ele tem essa ética e tudo mais. Quando eu me refiro a esse controle, a esse domínio, eu estou falando que ele nos direciona. Através do quê? Do que a gente vai tratar um pouco mais à frente aqui nesta aula ainda, a respeito do dom do Espírito e o fruto do Espírito. Ontem eu estive aí com os irmãos de Paraíso pregando, em um ponto da mensagem eu falei justamente sobre isso. O dom do Espírito Santo, ele é algo que eu vou usar para edificação do corpo, da igreja. O dom da profecia, de línguas, dom de profetizar e assim por diante, né? O dom da palavra em si. Dons é para edificação do corpo. Mas quando eu me refiro a fruto do Espírito, eu estou falando algo que vai moldar o caráter do crente. Então, Paulo, em diversas vezes, aos Romanos, aos Coríntios, ele vai fazer um destaque justamente a respeito da luta espiritual que o crente enfrenta, né? Não apenas contra pessoas que talvez batem de frente aí com o evangelho, ou pessoas que vão apontar o dedo, dando alguma perseguição contra a sua história, o seu testemunho, a sua vida, mas principalmente, né, contra potestades e os principados das trevas, né, como mencionado em Efésios, no capítulo 6, o verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo ele é muito claro quando ele fala que a principal batalha que nós temos é justamente dentro disso. Então, olha como o porquê desse título, né, da nossa apostila, conservando a plenitude do Espírito Santo. O porquê disso, pastor? Porque justamente essa plenitude é necessária para que o crente sobreviva. Irmãos, se nós formos olhar para a nossa atualidade, vocês vão ver que nós não temos a batalha que a igreja primitiva tinha, por exemplo, de perseguição. Principalmente nós que estamos aqui no Ocidente. Nós não vivemos essa perseguição contra o Evangelho. Vocês podem ver que as igrejas aí estão abertas, tem várias igrejas aqui em Cássia mesmo, onde eu moro. eh, a cidade nem é grande assim, e uma vez, antes mesmo dela ter esse número que tem hoje de pessoas, uma vez um irmão da igreja saiu para contar, até onde ele teve paciência, ele achou 26 igrejas. Então imagina só em grandes cidades, né? Quantas e quantas igrejas que nós temos que confessam, né, a fé cristã e que não são perseguidas. Até o próprio Covid, né, que chegou a baixar a porta das igrejas durante um tempo, mas os crentes se reuniam, e eram reuniões muito expostas, né, em roça e tudo mais, e não tinha essa perseguição para ir lá prender, jogar em cativeiro e assim por diante. A nossa batalha hoje, principalmente, é contra as potestades malignas. E quando eu falo isso, eu não falo apenas de opressão maligna, né, que às vezes tira o seu sono, você fica atormentado, mas eu falo justamente a nossa batalha contra o cansaço espiritual, contra a frieza que a apostasia está aí, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, eu ando falando bastante. Eu estou sempre em movimento para que a apostasia não me pegue. E é algo que a gente tem que fazer. A igreja que não se preocupa com o evangelismo, a igreja que não se preocupa com missões, a igreja que não se preocupa com a escola dominical, que não se preocupa com o culto de ensino, que não se preocupa em fazer o movimento, ela está criticamente, né, exposta a ser pega pela apostasia e a frieza espiritual e assim dominada por essas hostes espirituais malignas que Paulo fala em Efésios e em tantos outros momentos. Inclusive, alertando o próprio jovem Timóteo, né, que na verdade quando ele escreve ele já é um grande líder e já está até com a idade de homem formado. Então essa falta de vigilância e oração, né, que é apontada como a causa aí da queda de muitos crentes, que acabam se tornando infrutíferos, para manter essa plenitude do Espírito Santo, o cristão ele deve purificar a sua vida, né, evitando tudo que possa entristecer o espírito, né, ou causar uma perturbação dentro da nossa própria alma. E conforme a exortação que Paulo também fala, ainda nessa carta aos Efésios, só que agora um pouco para trás, no capítulo 4, verso 30, né, ele ainda fala: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Então é um verso muito conhecido, né. A oposição entre a natureza humana e o espírito é muito clara, né. É uma batalha entre carne, que aqui ela estimula a nossa cobiça, e contra o espírito, a qual nos estimula a vencer a carne procurando as coisas de Deus. Eu falei, se eu não me engano, na aula passada, ou se foi numa conversa que eu tive com alguns crentes, mas eu expliquei que, esses tempos agora Deus me levou, me estimulou a mudar uma forma de busca. Então eu ando acordando às vezes mais cedo para orar, para meditar, para ter um tempo maior com Deus, porque o que que ocorre? Muitas vezes a gente está nessa correria do dia a dia, e o que que a gente faz? Ah, eu vou buscar a Deus, mas, eu vou deixar para fazer isso no final do meu dia, e quando a gente vai ver, a gente trabalhou o dia todo e no final do dia a gente só quer descansar. Às vezes você tem a vontade de orar, você tem a vontade de buscar, mas o cansaço físico e até o cansaço espiritual da batalha que a gente enfrenta diariamente nos vence e nós não conseguimos, às vezes, ter esse tempo com Deus. Então a melhor coisa que se faz é fazer logo de primeiro, né, logo a primeira coisa que você faz no dia. Então, queridos, essa abordagem aqui a respeito dessa conservação da plenitude do Espírito, vamos falar mais um pouquinho, usar a Bíblia, já que, logicamente, o nosso estudo é fundamentado nela, mas também se você ler aqui Gálatas, capítulo 5, verso 17, logo, logo eu deixo o texto inteiro do que eu estou falando aqui para vocês, mas está escrito, né, está bem nos explicado através de Paulo, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então olha só, né, o verdadeiro sinal da plenitude do Espírito Santo é a manifestação dos frutos, né, que ele produz na vida do crente, e não, manifestações especulares, né. Como assim, pastor? Se a gente pega aqui 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 17, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, que de cabeça eu não vou saber, mas está escrito assim: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo". Então isso daqui é muito importante, nós até fazermos uma exegese aqui, né. Deixa eu jogar aqui no grupo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ponto e vírgula, né. Paulo que já está deixando algo claro: "Olha, está em Cristo, então nova criatura é". E o que que é uma nova criatura? É um novo costume, é uma nova forma de andar, uma nova forma de falar, uma nova forma de consumir conteúdo. O que eu assistia antes, eu não posso assistir mais. O que eu aprendia antes, eu não posso aprender mais. Eu tenho que ter um novo rumo na minha vida, certo? E depois, as coisas velhas já passaram, mais um ponto e vírgula, né, aqui. Então aqui a gente tem que entender que Paulo está deixando separado isso para mostrar que, olha, você é nova criatura, então primeiro ponto, para você se firmar como nova criatura, as coisas do passado ficou para trás. As velhas já passaram. E aí ele vem com o terceiro ponto, parte C do verso. Eis que tudo se fez novo. Muita gente corre atrás de novidade de Deus, mas ainda querendo viver costumes antigos na vida. Nós devemos abrir o nosso entendimento e entender que o que o Espírito Santo nos impulsiona com esse ensino, com esse estudo, é que justamente nós estamos falando literalmente. Nós somos um novo povo. Quando a gente fala ser cheio com o Espírito Santo, nós vamos abordar isso mais na antropologia, mas antecipando aqui para explicar para os irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo carrega os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e assim por diante. A alma carrega o sentimento, raiva, tristeza, angústia. Ó, né, minha alma, por que você está tão abatida? Então, é justamente sobre os sentimentos quando a gente fala de alma. E quando nós olhamos para o Espírito, é o que nos conecta a Deus, né? É a parte que o Espírito Santo vai nos dar o discernimento, o dom, é através desse Espírito. É ele que volta a Deus de forma tão sobrenatural. Então, quando nós tratamos isso, né? Quando nós falamos ser cheio do Espírito Santo, eu estou falando que os meus sentidos, a minha visão, eu sei para onde eu aponto os meus olhos, a minha boca,
o ato do meu corpo de conseguir falar, eu vou falar sobre coisa santa, eu vou falar sobre coisa edificante, a minha mão, meu tato, eu vou colocar a mão em coisa que eu sei que eu posso. Quando eu falo da alma, o meu sentimento, seja a compreensão da tristeza, da alegria, da raiva, que é o autocontrole em si, eu vou ter uma impulsão mais centralizada pelo Espírito Santo e o Espírito em si, que é onde eu vou ser edificado, é onde eu vou sentir a presença de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é muito mais complexo do que apenas você falar de boca para fora. É muito importante a gente compreender isso. Então, nesse curto capítulo, né, que eu deixei esboçado aqui na apostila na página 22 e também na página 23, né, até mais da metade aí da página, eu estou resumindo essa parte, porque já foi tratado até em grande parte na aula passada, mas é justamente sobre a importância dessa plenitude do Espírito. Porque a nossa batalha, de fato, hoje é contra essas potestades e esses principados. Então, igreja, acorda, igreja, se mantenha vigilante, porque o Espírito Santo do Senhor ele está aqui, né, para nos levar à glorificação até o dia do reino dos céus. Então é muito extraordinário, é muito importante a gente compreender tudo isso daqui. Então, bom, a diferença, né, logo a gente vai entrar nesse ponto, mas explicando aqui já, o fruto do espírito, né, onde a gente fala, corrige um equívoco comum aí, onde alguns, né, afirmam que a Bíblia se refere ao singular, o fruto, né, e não no plural, os frutos. E a ideia é que o fruto não é um conjunto de características separadas, mas é uma manifestação única, né, coesa das graças que o cristão, né, no seu caráter, ele recebe. Então, a principal passagem bíblica que a gente tem, né, que vai sustentar isso, a principal, né, é Gálatas. Se a gente pega aqui, por exemplo, né, Gálatas capítulo 5 verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, repare que Paulo fala no singular, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repare que Paulo não falou frutos, ele falou fruto. O fruto do Espírito gera isso em nós, gera isso no crente, tá? Então, guarda isso daqui, irmãos, ó, Gálatas, capítulo 5 verso 22 e 23, tá? Paulo não está tratando de dons, aliás, de frutos no espírito. Ele não está falando de algo no plural. Ele está falando que o fruto do espírito gera diversas coisas no caráter do crente. Então, o fruto ele atua no caráter, né, na pessoa. E se a gente pega esse John Stott, né, acerca do relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento comigo mesmo, porque sim, é importante, né? O Espírito Santo, ele quer que você entenda isso também. É por isso que Paulo nos adverte, né? Nosso corpo é de fato, né, a morada, é de fato o templo do Espírito Santo. Então, separando esses 3 pontos, quando a gente fala, né, de forma resumida aqui, para ganhar tempo, o relacionamento com Deus manifesta-se como amor, alegria e paz. E essas são as qualidades que marcam a vida de alguém em comunhão com Deus, porque ele vai ter uma percepção maior do amor, vai ter uma percepção maior da alegria e da paz, vai descansar, vai ser grato, vai sentir a respeito do amor, da segurança que o Espírito Santo passa para ele. Já no relacionamento com o próximo, é manifestado, né, como uma longanimidade. O que é longanimidade, né? Muita gente às vezes fica nessa dúvida. Longanimidade é o mesmo que uma paciência para suportar a ofensa, né, sem precisar daquele sentimento de vingança. Ah, me xingou, eu vou xingar mais, né? Ah, me oprimiu aqui, ah, mas agora eu cabo com ele. Então, é esse sentimento, né? Longanimidade é essa paciência. Em algumas vertentes vai ser conhecido como resiliência. Até no meu trabalho lá, eu mexo com suporte, né, atendimento ao público de sistema de mercado, e a gente fez um curso esses tempos atrás acerca de
resiliência. Então, a longanimidade é justamente para tratar isso. E com ela, né, traz também a benignidade, que é justamente o desejo de fazer o bem a quem nos deseja o mal. Então, isso daqui eu já vi ser explicado de uma forma diferente, tá? Eu já vi isso falar, a benignidade, ela é o desejo de fazer o bem e ponto. Não, na verdade, na sua suma, na sua etimologia, esse desejo de fazer bem é principalmente para aquele que nos faz o mal, né. Então é isso que Jesus também nos ensina sobre a benignidade. E a bondade, né, a bondade que é a ação concreta de fazer o bem. Então, fazer o bem, a ação concreta de fazer o bem. Então, a longanimidade vai gerar a benignidade e ela vai gerar a bondade. E esse tipo, né, esses três, vão ser acerca do relacionamento com o próximo. É algo que eu ando batendo muito na tecla na escola dominical nos domingos pela manhã, né? A Bíblia nos ensina a ter relacionamento com Deus e com o próximo. Esse é o mandamento que Jesus fala. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando no relacionamento da igreja para com ele e também da igreja entre a igreja, para com o seu próximo, socialmente falando, né? E por último, o relacionamento comigo mesmo. É onde manifesta-se, né, fidelidade, ser confiável, e eu preciso primeiro ter essa confiança em mim mesmo, né? A mansidão, que é a força do controle, não fraqueza, tá? Mansidão, a gente está falando justamente na força do nosso controle, que nos leva ao domínio próprio, que é o terceiro ponto, né? Um autocontrole sobre pensamentos e desejos. Quando eu vejo muita gente, quando fala de autocontrole, ou domínio próprio, né, pensa que é eu não mirar, né, eu não ficar, bravo à toa. Não, a gente está falando de autocontrole geral. Isso implica a quê, pastor? Isso implica a ação concreta, né, de autocontrole sobre pensamentos e desejos. Se um dia o meu pensamento me levava a consumir conteúdo pecaminoso, seja, pornográfico, seja de material de bebida, droga, seja de violência, seja de busca de alguma coisa das trevas, o autocontrole aqui a gente está tratando justamente sobre a nossa resistência. Lembrando que eu estou falando sobre relacionamento comigo mesmo. Então, eu estou falando sobre o meu autocontrole em vencer a minha carne. A nossa carne tende ao pecado. Eu falei isso na última aula, né? A carne, como que uma criança já nasce pecadora, pastor? Porque como herança de Adão, a carne já tende ao pecado, né, e é por isso que ela é corruptível. A carne, quanto mais tempo ela tem, mais tempo ela vai se desgastar, mais tempo o corpo se cansa, mais tempo a morte de fato chega. Por quê? Estamos com esse peso do pecado, e se não fosse Jesus, estaremos perdidos, né. Mas Jesus vence a morte porque ele não teve pecado algum, é por isso que a sua concepção não é natural, né, não é uma concepção natural do ser humano, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Maria, ela foi visitada pelo Espírito Santo. Então é por isso que ele não tinha como ele nascer de um nascimento normal, senão ele já herdaria o pecado, né? Então ele nasce pela concepção do Espírito Santo e vive a sua vida sem pecado algum, vencendo a morte e assim pagando o preço dos nossos erros. Então é muito importante compreender isso daqui tudo, para que lá no dia da Santa Ceia a gente realmente dê valor àquela Santa Ceia, né, que a gente entende tudo isso daqui. Então, para gravar, né, jogar aí no grupo também esse texto aqui, esse resumo, né, eu vou escrevendo aqui, já vou deixando no jeito. Tá aqui para os irmãos, né, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento consigo mesmo e cada uma das suas, vertentes, da sua explicação. E esse capítulo, né, o capítulo 10, que também é bem curto, a respeito do fruto do Espírito Santo, é justamente nos reforçando que a principal evidência da espiritualidade, né, sendo produzida em todos nós, os crentes, independente, né, dos seus dons ou dos seus chamados ou dos seus ministérios, é ser desenvolvido o fruto do Espírito, porque é ele que te leva à salvação. É a moldagem do seu caráter, trazendo
fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, tudo isso que eu falei, o amor, a alegria e a paz, né? É isso daqui que vai nos levar à nossa salvação. Então, independente se você é pregador, se você é levita, se você é professor, você é pastor ou membro de igreja, você necessita do fruto do Espírito. Então, é muito importante, tá, irmãos? Procurem desenvolver o fruto do Espírito, porque ele é importante para a nossa salvação e sem ele nós não conseguiríamos. Seguindo aqui para a parte do dom do Espírito Santo, os dons, 9 dons, nós conhecemos por 1 Coríntios, capítulo de número 12. Inclusive, deixa eu pegar a referência para você que está aí na apostila, já pode partir, né, para o capítulo de número 11, que está na página 25. A parte do fruto do Espírito, tudo certo. E vamos aqui então para 1 Coríntios, capítulo de número 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vos bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, e agora sim nós entramos, hein? Verso de número 8 de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Não é como as pessoas acham que deve ser, não é como as pessoas aceitem o dom que você tem. O Espírito Santo que é quem dá o dom e ele sabe para quem ele o dá. Né? Então, olha essa base, né? Esse capítulo ele explica o que são os dons espirituais. Lembrando, um é o fruto do Espírito, que move vários pontos no caráter cristão, e esse é para nossa salvação individual. Mas dons do Espírito é mais de um, e isso é para edificação do corpo, tá? Da igreja. Então, sabendo bem então a respeito dos dons espirituais e como eles se distinguem, né, do próprio Espírito Santo, o texto aqui nos faz uma distinção crucial: o dom do Espírito, tá? É o próprio Espírito Santo dado ao crente na conversão, e no caso do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, né, infundindo, entrando no crente, transformando ali, tendo o primeiro contato. E os dons do Espírito Santo, que alguns vão tratar como essa palavra aqui do grego, né, carismata, e outros vão tratar como caris, né, que tem mais aí um significado de vinda, né, do Espírito e tudo mais, mas o dom do Espírito Santo é o que ele, né, nos dá capacitações, vou falar diferente, gratuitas, né, a respeito da graça, né, que Deus nos concede ali de graça ao crente, né, para servir, para edificar a igreja, por isso que é para o corpo. Então, Deus, né, dá e não toma esses dons. Repare que olha o que Paulo vai escrever em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29. Olha o que Paulo escreve, que extraordinário. Está escrito assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, o dom do Espírito Santo ele é irrevogável. Quem nunca viu falar, né,
daquele bêbado que chegou na igreja desviado, de repente começou a falar em línguas, né? De repente começou a fazer uma pregação que a pessoa olha nele e fala assim, mas como é que ele está pregando tanta coisa extraordinária estando bêbado? Porque o dom é irrevogável. E como é para edificação do corpo, e aqui entra um ponto muito, mas muito tenso de falar, né? Porque levanta muito debate. Mas uma pessoa que está em pecado, ela pode usar o dom do Espírito Santo. Sim. Por quê, pastor? Por que que um pregador que está lá em pecado, no adultério, ele ainda pode usar o dom da palavra? Né? Por que que isso acontece? Porque o dom é para edificar o corpo. Existe uma alma que precisa da palavra. E o pecado de um homem não é capaz de travar a palavra salvífica de Deus. Então isso é o suficiente, né, para a gente conseguir compreender bem. O homem não é o pecado de um homem não pode falar maior do que a graça de Deus. Então o dom do Espírito, por ser para edificar, né, o corpo de Cristo, a igreja, ele é irrevogável, né? E os dons são divididos em 3 grupos, sendo 9, né, no total de dons, tá? Então, muito bem. Eu vou jogar no grupo aqui para ficar mais fácil de entendimento. Primeiro ponto, né? Dons espirituais, dons diversos do corpo e dons ministeriais. Então, nós vamos ter isso daqui, né? Essas três classes aqui, ó. Deixa eu jogar no grupo aqui também, porque é importante ficar anotado e depois vocês podem copiar aí no caderno de vocês de estudo, aonde vocês estiverem fazendo tudo aí, o seu estudo, as suas anotações. Dons espirituais, dons diversos do corpo, que tem um fundamento em Romanos também, capítulo 12, e dons ministeriais ou ministérios. Então, os dons são divididos nesses grupos, tá? No caso, os espirituais, que é o que a gente está tratando, os 9 dons, e dons diversos do corpo, né? Que Romanos 12, versos 6 até o 8, vai nos falar. Inclusive, deixa eu ver, abrir ela aqui, passagem. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom de exortar, o que reparte, façam com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, esse de Romanos é justamente essa passagem aqui, ó. E os dons ministeriais, que Efésios capítulo 4, verso de número 11, também vai nos falar, né? E está escrito da seguinte forma: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então aqui a gente está tratando do primeiro ponto, que é a referência, né, de 1 Coríntios capítulo 12, que é os 9 dons espirituais. Esse primeiro aí, ó, dons espirituais, tá? Então, só para deixar claro, o que a gente está tratando é a primeira classe de dons que eu estou tratando aqui, os dons espirituais. E falando deles, né, os dons de 1 Coríntios capítulo 12, em 3 categorias também são divididos, em passagens específicas, inclusive, cada um nos seus versos aqui. Então, ó, deixa eu passar um tracinho, porque eu não quero que vocês misturem, tá? Essas 3 classificações, no caso aqui, de dons, né? No caso espiritual e assim por diante, né? Ministerial e dons diversos do corpo, com essa outra classe que eu vou falar aqui, que é as três etapas, né? As 3 classificações, 3 categorias dos dons espirituais. Então preste atenção nessas daqui que eu estou mandando agora, tá? Que é dessa daqui que a gente está tratando. Primeiro, dons de revelação. Revelam conhecimento e a sabedoria de Deus. Como assim, pastor? Você está lá meditando na Bíblia e você absorve um conhecimento grandioso, né? Você tem um discernimento do que você está aprendendo ali juntamente com a palavra, né? Não é só absorver conhecimento em si, mas também ter sabedoria para aplicá-la, né?
Então, dons de revelação revelam o conhecimento e a sabedoria de Deus, palavra do conhecimento e palavra de sabedoria, que são mencionados, né, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, e o discernimento de espíritos, mencionado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Então, para esmiuçar um pouquinho isso daqui, né, vou até digitar aqui enquanto eu explico, né, o que, né, é exatamente isso daqui, né, que eu estou explicando. O que que é justamente esse dom de revelação? Primeiro, palavra do conhecimento, né? É um dom de manifestação do Espírito Santo que concede à pessoa, ao crente, um conhecimento sobrenatural, né? Sobre fatos e algumas situações ou revelações da própria Bíblia Sagrada. Lembra na hermenêutica, para os que estavam aqui no grupo, que eu falei, por exemplo, é, deixa eu pegar uma pérola aqui, né? A casa do oleiro, quando Jeremias desce lá. E ali é falado com ele: ó, fala pro meu povo, né? Vós sois como o vaso. Não. Vós sois como o barro na mão do oleiro. Muita gente confunde com o vaso. E ali Deus me trouxe uma revelação. O Espírito Santo, o dom da revelação que foi me concedido, ali eu fiz uma aplicação poderosa. A Bíblia fala que o povo é como barro, não como vaso. E quem era o vaso então, pastor? O vaso quebrou subitamente, não tinha defeito. Quem foi perfeito nessa terra e mesmo assim se quebrou? Jesus Cristo. E ali eu aprendi, eu entendi que o oleiro, muitas vezes, quando a massa não dava liga, ele quebrava um vaso perfeito, introduzia os seus pedaços na massa, e ali ele fazia novos vasos. Então, em revelação, eu entendi que aquela passagem do oleiro, né, da casa do oleiro, era um tipo de Cristo, né, sem ter lido isso em nenhum livro. O próprio Espírito Santo me trouxe essa revelação e com base bíblica, né, com sentido. Não é uma revelação sem sentido algum. Então a palavra de conhecimento, ela está literalmente, né, ligada à revelação bíblica, tá? Quando você faz a sua meditação e assim por diante. Além de conhecimento, né, que de Deus, né, o próprio Jesus ensinava em parábolas e apenas quem estava focado ali conseguia entender os seus ensinamentos. Então também, né, tem relação com tudo isso. Alguns exemplos bíblicos, por exemplo, né, João capítulo 4, verso 17 e 18, Jesus ali ele revelou à mulher samaritana no poço, né, que ela tinha, né, 5 maridos e que o atual não era o seu. Então, foi uma revelação de conhecimento, uma palavra de conhecimento. O apóstolo Pedro mesmo, né, soube que Ananias e Safira ali estavam mentindo sobre o valor da venda, né, de uma propriedade em Atos capítulo 5. Então, a palavra do conhecimento, ela traz discernimento, até disposição de pecado, né? Ela guia a igreja, encoraja pessoas e demonstra aí que Deus conhece todas as coisas. Se é o Espírito Santo que dá, e o Espírito Santo tem os atributos divinos, onisciência, onipotência, onipresença, então é lógico que ele tem esse tipo de conhecimento. E a palavra de sabedoria, diferente, né, da de conhecimento, enquanto a palavra de conhecimento ela revela um fato, a palavra de sabedoria é a capacidade sobrenatural de aplicar conhecimento de Deus de forma sábia e correta, né? Uma revelação divina, uma fala, né, de uma forma completa que consegue sanar a dúvida de alguém, por exemplo, igual aqui a gente tem uma aula, né? A palavra de sabedoria, você libera um conselho, você libera, né, uma fala verdadeira, uma resposta que é direcionada por Deus. Tem referência bíblica, pastor, né? A Bíblia fala sobre isso, fala não só no Novo Testamento, como no Antigo. Lembra de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16 ali, a sabedoria de Salomão? Quando ele propõe ali, né, cortar a criança no meio para descobrir quem que era a verdadeira mãe, por mais que não existia, né, a infusão do Espírito Santo até então, mas o Espírito Santo repousava sobre o homem. E a mesma forma dessa ação acontecia lá também. Ele recebe uma palavra de sabedoria. E no Novo Testamento, né, a resposta de Jesus, quando questionado a respeito inclusive, né, particularmente uma das passagens que eu mais amo, a respeito do pagamento de imposto para César, o que ele fala? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ele ainda mostra a esfinge lá. Quem que é o rosto que está na moeda? É de César. Ah, então dá para ele o que é dele, entrega a Deus o que é de Deus. Palavra de sabedoria, né? E discernimento do Espírito, que o próprio nome, né, nos deixa bem claro. Isso a gente vê, por exemplo,
quando Paulo percebeu, né, que aquela jovem adivinhadora lá em Filipos, se eu não me engano, ali em Atos 16, possuía um espírito ali maligno e ele foi lá e expulsou. Por quê? Paulo teve o discernimento, né? Por mais que ela falava coisas que parecia ser do céu e não era, e hoje a gente tem muito disso na nossa atualidade, né? Quem nunca teve medo daquele irmãozinho que às vezes a gente vai orar, misericórdia, é até difícil de falar disso daqui, mas nossa, sei lá, né, irmão, tá estranho, fogo estranho. Pois é, Paulo passou por isso. Pedro também, né, guiado por esse dom, repreendeu, né, tantos nas suas obras, né, como um dos líderes da igreja, e ele mesmo também, né, quando ele tentou, né, quando ele teve a revelação de Cristo, Senhor, mas para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E o próprio Jesus fala, olha, foi Jesus, foi o Espírito Santo que te revelou isso, né? Então, é um discernimento espiritual. Então, aqui se aplica esses dons que eu acabei de listar para vocês, tá? E a segunda classe de dons, que muitos falam, né, é os mais raros de se verem, é os dons de poder, né, que manifestam um poder de fato sobrenatural de Deus, onde a gente trata aqui da fé, mencionado em 1 Coríntios 12:9, que eu mencionei, a operação de milagres e dons de curar, né? E, pastor, como assim, né? E essa parte aqui, do que o senhor me fala desse ponto, né? De dons de cura, de poder e assim por diante. Primeiro, dom da fé, né? Não é a fé salvadora que todo cristão possui, que Paulo fala. É mais uma capacitação sobrenatural de crer em algo específico que Deus deseja realizar, né? Mesmo quando talvez a circunstância seja completamente contrária. É aquele negócio, o médico já bateu o laudo, mas a pessoa crê tanto naquilo que se torna um dom de fé e ali o milagre acontece. Eu gosto de usar Hebreus capítulo 11, verso 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 2 pontos. A fé é suficiente para aquilo que já se espera e a fé é suficiente para aquilo que eu não espero. Então, quando eu espero, é eu olhar, desejar, meus olhos viram, corpo, a minha alma quis, né? Desejo veio da alma e o Espírito Santo que está no meu espírito intercede a Deus e Deus concede o milagre. Em contrapartida, o que eu ainda não vi, né? A prova das coisas que não se veem, parte B do verso, começou em Deus, o Espírito trouxe para mim, de repente eu começo a ter o sentimento na alma. Nossa, eu estou sentindo que tem alguma novidade do céu chegando aí, ô glória. E de repente cumpre o que o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, olha só como a ação do dom da fé é tanto de nós para com Deus, aquilo que já conhecemos, quando aquilo que nós não conhecemos e que Deus quer nos surpreender. Extraordinário, extraordinário. A fé de Pedro e João, né, ao curar o coxo na porta do Templo Formosa, Atos 3, ali eles agiram com uma certeza absoluta. Então isso é uma prova do dom, né, da fé. O dom da fé, de fato, é o motor que ativa os dons do poder. E está ligado totalmente também no dom de curar, né? Essa expressão dons de curar, no plural, né? É muito importante enfatizar isso daqui, porque ele está falando de todo tipo de cura. Eu não estou falando só da cura do câncer, eu não estou falando só da cura da pneumonia, eu estou falando de cura sentimental, a cura da depressão, né? Se, por exemplo, as curas realizadas por Jesus, né, e pelos apóstolos, como a cura do paralítico, né, como eu acabei de citar em Atos 3, ou as curas mesmo realizadas por Paulo, em Atos capítulo 19, ali adiante, esse dom, de fato, é para qualquer tipo, né, de invalidez, qualquer tipo de enfermidade e assim por diante. E a operação de milagres, pastor, não é a mesma coisa? Quando a gente está falando de operação de milagre, a gente está falando de algo muito mais poderoso. Poderoso assim, né? É o termo que a gente usa aqui para entender. Que para Deus tudo é extraordinário. Mas é mais por algo mais impossível para nós. Por exemplo, o dom da ressurreição. Trazer aquele que morreu de volta. Atos capítulo 9. Lembra da ressurreição? Onde, quando Pedro, né, ressuscitou Dorcas,
A provisão sobrenatural, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, né? João capítulo 6, ou então Mateus capítulo 14, a expulsão de demônios, né? E juízos divinos, por exemplo, quando Paulo causou cegueira temporária naquele feiticeiro, né? Lembra aquele que se chamava até de Bar Jesus, né? Como se fosse filho de Jesus, o significado do seu nome. Então esse dom demonstra uma autoridade maior, né? É algo muito mais extraordinário. É a mesma coisa que você pôr a mão na água que está amarga e ela se converter em doce, como aconteceu no ministério de Moisés e assim por diante. Então, essa classificação de dons de poder é por isso que eles chamam de os mais raros, né? Por causa que é justamente dentro desses pontos. E para finalizar, irmãos, já foi 10 minutos a mais da aula, eu não quero enfadá-los, mas o terceiro ponto, né? Que é justamente esse daqui. Dons de expressão verbal, né? Manifestam-se por meio da fala. E quais são? Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, como mencionado aí em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 10, né? E essa parte aqui, como o próprio título aí que eu escrevi fala, né? Verbal, né? Esse dom, por exemplo, de profecia, esse dom é uma manifestação do Espírito Santo que permite, né, a pessoa, o crente ali, transmitir uma mensagem de Deus de forma profética, né? A profecia em si é uma fala inspirada por Deus. Quem tem o objetivo ali de edificar, né, de construir a fé, seja por exortação, como foi no caso dos profetas do Antigo Testamento, né? Incentivava, encorajava Israel ao arrependimento, né? Consolava depois da aflição e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente pega a profecia de Ágabo, né, sobre a grande fome ali que viria, quem lembra? Isso daqui eu duvido alguém lembrar, irmãos. Meu Deus do céu, mas vamos lá, vou mostrar ela para vocês aqui, Atos capítulo de número 11, versículo 28. Olha só, né? Vou jogar o verso aqui, ó. A referência bíblica e tudo. Na ocasião, né, Ágabo ali levanta, né, uma profecia, ó, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome, como todo mundo, em todo mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então a gente está tratando sobre isso, né? Além de, né, quando ele profetizou a prisão do próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 21. Deixa eu pegar aqui também. Que, como se diz, né, irmãos, é o que eu falo. Teologia tem que ter referência bíblica, né? Senão fica parecendo que está vindo de mim. Então, olha aqui, ó, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, na ocasião o mesmo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse-lhe: Isso diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregaram nas mãos dos gentios. Então aqui ele fez uma profecia acerca do que aconteceria com Paulo, né? Então eu não estou tratando, né, de ministério de profeta. Ministério de profeta terminou em João Batista, tá? Eu estou falando de dom de profecia e é diferente, é muito diferente, tá? Então é importante a gente notar que a profecia no Novo Testamento não tem aquele mesmo sentido das escrituras do Antigo Testamento, né? Quando a gente fala acerca de um ministério de profeta, mas é um dom realmente, né, profético. Ele deve aí ser testado e julgado à luz da Bíblia, né, como Paulo instrui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. O que está lá, pastor? Vamos para a Bíblia de novo. Correndo, viu, irmãos? Correndo para não gastar muito vocês aqui. Mas ele fala, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, né? Então sempre julgar a profecia, é o que o meu pastor fala muito, né? Você tem que ter a sacola com fundo e outra sem fundo. O que cabe você guarda, o que não cabe você descarta. E o dom da variedade de línguas, né? Esse dom é a capacidade de fato, né, sobrenatural de falar em uma língua que o orador nunca aprendeu, que a pessoa, o falante ali, não sabe. E existem 2 formas que esse dom pode se manifestar, né? Línguas como sinal para o incrédulo, a pessoa ali, ela fala, né, em uma língua humana real, no caso que eu estou tratando de idioma, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem muito testemunho disso. A pessoa não sabe falar inglês, por exemplo,
e é tomada por Deus e entrega uma profecia em inglês, né? Tem um caso, eu esqueci o nome da pessoa, do homem de Deus ali, mas que abraçou um irmão ali, ele estava pregando na Alemanha, e tinha um tradutor, né? No caso ali, ele falava na língua dele, o tradutor falando, traduzindo para a igreja, e de repente ele foi lá, abraçou um homem, e ele disse que para ele estava falando em outras línguas, né? Mas para ele era a língua do Espírito Santo, a língua em mistério, né? Fala em mistério. E o rapaz, o tradutor, ficou olhando para ele assim e falou: Ué, mas por que eu estou traduzindo? Você sabe falar alemão? E ele: O quê? Não sei falar alemão, não. De que você está falando? E ali foi a manifestação da variedade de línguas. Existe esse ponto, né? E existe, por exemplo, no dia de Pentecostes ali, né? Vamos usar de exemplo bíblico. Eu falei que eu vou usar a Bíblia, então eu vou usar a Bíblia. Repara, por exemplo, em Atos capítulo 2, do verso 4 até o 11, né? O Pentecostes, quando aconteceu, quando os apóstolos falavam em línguas, e pessoas de várias nações os ouvindo falando em suas próprias línguas maternas. Então muita gente só atribui ao falar em mistério. Na verdade, o que o texto está falando é que quem estava envolto, seja os caldeus, sejam os persas, sejam os romanos, sejam os egípcios, todo mundo que estava ali em volta começou a ver que os judeus estavam falando a língua deles. É a mesma coisa de eu começar a falar inglês, espanhol, e o povo dessas nações estavam ao redor e falou: Ué, o povo está falando nas línguas das nossas nações, né? Então aconteceu isso em Atos capítulo 2. É por isso que isso daqui tem fundamento bíblico, tá? E a outra vertente, que é a língua e mistério, né? Que é o que Paulo fala que é mais para uma edificação pessoal, a qual eu até usei para responder a nossa irmã Ana, né? Não há dúvida dela. A pessoa fala em uma língua, né? Que, pelo amor de Deus, irmãos, não é língua de anjos, não é o idioma dos anjos, tá? Isso é um termo muito errôneo. Se você escutou alguém falar, falar a língua dos anjos. Não, não é isso. E quando Paulo está falando disso, ele não está falando que é o falar em mistério, tá? Isso daí é uma coisa que as pessoas falam, mas que não tem fundamento. Ele fala em outro contexto, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou a língua dos homens e a língua dos anjos, né? Como ele se trata, sem o amor de nada adianta. É outra vertente. O falar em mistério não é falar em língua de anjo, tá? Não existe isso. Então, quando a gente fala em mistério, é mais para uma edificação pessoal, né? Não precisa. E se a gente vai falar para a igreja, o próprio Paulo fala isso. Convém que alguém interprete para que haja edificação do corpo, né, pelo espírito de oração a Deus. Então é o capítulo justamente que eu ainda falei para a irmã Ana, né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Olha o que está escrito. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, pastor, quando eu falo em outras línguas, né, a língua estranha, eu estou falando com quem? Você está falando diretamente com Deus, né? É por isso que, para que haja edificação do corpo, tem que ter a interpretação delas, que é justamente o dom, né, também verbal que a gente está tratando aqui, a interpretação, né, da outras línguas, que é justamente a pessoa conseguir, né, traduzir o que a pessoa está falando em mistério, ou também na outra vertente que eu acabei de falar. A pessoa está falando em inglês e a pessoa recebe a interpretação daquilo. E pelo amor de Deus, não se escandalizem, né? Às vezes fica aquele sentimento: nossa, mas será que isso é mesmo possível? É algo que eu sempre falo. Irmãos, Deus pode fazer tudo. Não há nada que Deus não faça, mas nem tudo Deus faz, né? Mas nesse caso aqui, a respeito do poder de Deus, sim, ele tem o Espírito Santo, ele faz isso, ele traz essa condição para o crente através do dom da interpretação de línguas. Então, em resumo, queridos, tudo isso daqui que a gente falou nessa aula de hoje, inclusive, né, é o final dela. Próxima aula a gente já vai tratar um assunto novo, e que bom, porque tem muita gente nova que chegou aí. Só hoje eu pus 4 pessoas, né? Olha que benção. Então a gente conclui que o Espírito Santo, que é o Consolador, o qual Jesus prometeu, né, que enviaria após a sua ascensão, ele é uma pessoa. E como vimos no decorrer de todo esse ensinamento, de toda a nossa apostila, que inclusive o que eu estou falando está aqui na página 27, o finalzinho, considerações finais, significa dizer, né, que Deus é um espírito pessoal com vontade, ação, desejo, alguém que tem sentimentos,
né? Os atributos pessoais, de fato, são elevados aí a uma potência, né? E a sua qualidade quando se refere a Deus. Então é muito importante a gente ter essa compreensão do Espírito Santo. Eu não sei qual foi o nível de entendimento dos irmãos que pegaram desde o início, né, essa apostila, essa ministração, mas eu tenho certeza que a sua compreensão acerca do Espírito Santo vai ser diferente. Irmãos, valorize o Espírito Santo, né? Dê glória a Deus, dê glória ao Espírito Santo. Não é errado você dar glória ao Espírito Santo. O Senhor Jesus nos prometeu esse Consolador e ele tem o seu sentimento, ele tem carisma pela sua vida. É muito importante essa compreensão do Espírito Santo. Bom, sendo assim, irmãos, quero convidar você, né, agora que nós concluímos, que nós entendemos acerca do Espírito Santo, o Consolador como pessoa, como ele que nos convence do pecado, ele que nos dá os dons do Espírito Santo e tudo mais, né? Sabendo disso, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, a gente encerrar essa aula, encerrar esse momento tão extraordinário com o Senhor, aonde ele edificou a nossa vida com o seu compreendimento, com o seu ensino. Aqui eu já apresento a toda a vida dos irmãos que estão nos assistindo agora, né, que estão nos ouvindo aqui nessa aula, aos que posteriormente vão assistir essa aula através do vídeo que será postado. Que Deus possa, assim, abrir o nosso entendimento e nos abençoar grandiosamente. Eterno Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu glorifico ao teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pelo conhecimento que o Senhor trouxe aqui até nós, porque essa ministração, essa aula, foi dada pelo próprio Espírito Santo. Meu Deus, obrigado pelo dom que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Pai, pelo convencimento dos nossos erros, por nos levar ao arrependimento que nos leva à salvação. Meu Pai, eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus querido, por cada vida que está aqui nos ouvindo. Que o Senhor esteja, meu Pai, cada vez mais presente, nos tornando mais sensíveis à sua voz, e que o teu sangue esteja sobre as nossas vidas, nos livrando, nos guardando e nos despertando, porque nós cremos que o Senhor está próximo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Muito obrigado por ter ficado até o final. Estamos às ordens. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. O vento sopra onde quer, traz amor, paz, traz fé. No silêncio ele opera, ele é fruto que nasce do coração, dom que vem da tua mão. Amor, alegria, paciência sem fim, dom que transforma, começa em mim. Fruto do Espírito eu quero viver, dons que refletem o teu poder. Línguas que cantam, profecias que vêm, mãos que curam, graça também. No Espírito encontro meu bem, fruto que nasce do coração, dom que vem da tua mão. Amor, alegria, paciência sem fim, dom que transforma, começa em mim. Fruto do Espírito eu quero viver, dons que refletem o teu poder. Línguas que cantam, profecias que vêm, mãos que curam, graça também. No Espírito encontro
encontro, meu bem, fruto que nasce do coração, dom que vem da tua mão. Amor, alegria, paciência sem fim, dom que transforma